Bolsonaro sancionou o conjunto de medidas de combate ao crime 2 semanas depois de o Congresso ter aprovado o chamado pacote anticrime. O presidente vetou 25 itens do texto e manteve um que o ministro Sérgio Moro tinha criticado. O presidente Jair Bolsonaro deixou no texto a criação da figura do juiz das garantias. Na prática, a lei exige que 2 juízes atuem em cada processo. Um no andamento da ação, cuidando de aprovar medidas cautelares, quebras de sigilo, homologar delações e outras iniciativas necessárias à investigação. E outro para dar a sentença. Hoje, um só juiz cumpre os 2 papéis. Moro já vinha criticando a medida, que, segundo ele, vai trazer mais custos para a justiça. Hoje, o ministro divulgou nota em que explicou por que era a favor do veto. Ele disse que se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, principalmente porque não foi esclarecido como o Instituto vai funcionar nas comarcas com apenas um juiz, 40% do total. E também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores, além de outros problemas. Moro conclui comemorando a sanção. Afirmou que o texto final, sancionado pelo presidente, contém avanços para a legislação anticrime no país. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, também foi contra a criação do juiz de garantias e disse que não faz sentido ter juiz de garantias apenas nas capitais e para os crimes de colarinho branco. Se o Instituto é realmente importante, tem de ser aplicado para todos, seja nos processos da Lava Jato, seja nos processos de crimes comuns, que são milhares tramitando no interior do país e que precisam ter as mesmas garantias. E que a Justiça Federal terá de redesenhar a sua estrutura e redefinir a competência penal para tornar possível a implementação do juiz de garantias. A Associação dos Magistrados manifestou preocupação quanto à sanção desse instituto, sobretudo em virtude dos custos relacionados à sua implementação e operacionalização. A implementação do Instituto Juiz de Garantias depende da criação e provimento de mais cargos na magistratura, o que não pode ser feito em exíguos 30 dias, prazo da entrada em vigor da lei. A instituição do Juiz de Garantias demanda o provimento de ao menos mais um cargo de magistrado para cada comarca. A nota afirma que a AMB vai recorrer ao Supremo contra a lei. Bolsonaro vetou outros 24 pontos do texto vindo do Congresso, entre eles o aumento da pena para homicídios cometidos com arma de uso restrito. Não haverá também aumento da pena para crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, cometidos pela internet. Pela proposta, a pena seria triplicada. Foi vetada também a proposta que mudava as regras para a coleta de DNA. A medida ajuda a polícia na solução de crimes. Hoje, essa coleta é obrigatória para quem foi condenado por crimes hediondos e por crimes dolosos com intenção em que a vítima sofreu violência grave. Mas o texto aprovado pelo Congresso cita nominalmente crimes hediondos e ficaram de fora alguns, como genocídio ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. O governo, então, decidiu deixar a lei como está atualmente. Foi vetada ainda a proposta que previa que gravações feitas sem o conhecimento do Ministério Público ou da Polícia só poderiam ser utilizadas para a própria defesa. O ponto foi criticado por juristas e pelo próprio ministro Sérgio Moro. Com o veto, fica valendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera uma gravação feita pela própria pessoa como prova válida para a acusação ou defesa. Também foi vetada a possibilidade de captação por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno. A nova legislação entra em vigor em 30 dias. As medidas vieram da Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também do pacote anticrime, do ministro Sérgio Moro. Entre os principais pontos que passam a valer estão o aumento do tempo máximo de cumprimento de pena de prisão, que passou de 30 para 40 anos para qualquer crime. A permanência de presos perigosos em presídios federais, que antes era de no máximo 360 dias e foi ampliada para 3 anos, renováveis por mais 3. O fim da saída temporária da prisão para condenados por crime hediondo que resultou em morte. E delação premiada. A partir de agora, nenhuma medida cautelar e recebimento de denúncia ou queixa-crime poderá ser decretada ou apresentada apenas com as declarações do delator.